Bem, nós vamos entrar agora na nossa palestra de hoje, das colônias espirituais, sobre o Brasil. Pessoal, a primeira vez que a gente ouviu falar, que os antigos ouviram falar de colônias, na época não se falava em colônias, mas na existência das cidades espirituais, foi a partir dos gregos. Na mitologia, todo mundo aqui já ouviu falar do Monte Olimpo. Então a gente ouve falar assim, o Monte Olimpo, morada dos deuses, né? Morada quando as pessoas morriam, aqueles seres da mitologia grega, tinham uma morada celestial. E essa morada era o Monte Olimpo. Então, foi pela primeira vez que se falou assim em moradas espirituais, assim. Porque Allan Kardec, deu uma pálida ideia sobre isso, falando em acampamentos, em mundos transitórios. Mas os mundos transitórios não são propriamente as colônias cidades espirituais. Mundos transitórios pode ser um planeta recém-formado, pode ser um satélite, pode ser um cometa. São mundos onde os espíritos que necessitam de uma encarnação, eles vão se refazer e se preparar para uma nova entrada na matéria grosseira. Então, na verdade, o Kardec falou, e nas algumas questões do livro dos Espíritos, Resposta dos Espíritos, fala em mundos transitórios, que são esses mundos, né? Não propriamente ele estava falando das cidades espirituais. Colônias espirituais sobre o Brasil, nós temos inúmeras, como eu falei para vocês, né? Então, aqui estão, o que são? O que é uma colônia espiritual? Alguns chamam de cidade espiritual, comunidade espiritual, mundos transitórios. É o lugar onde vivem os espíritos após a morte. É muito bom a gente saber que quando a gente desencarnar, nós vamos, né, aquelas pessoas que não estão muito apegadas à matéria, porque a gente tem que ressaltar que quem está muito apegado à matéria vai ter que aproveitar essa vida para se desapegar. Porque os espíritos, quando desencarnam e estão muito apegados à matéria, eles tendem a permanecer próximo a seus familiares, a sua residência. Às vezes não se dão conta que passaram para uma outra realidade, uma outra dimensão. Quando o espírito está mais preparado, ele é consciente da vida após a morte, aí fica mais fácil. Ele ascende muito mais rapidamente, né? Às vezes, se ele tem uma morte violenta, muitas vezes ele é atendido num posto de socorro, tem os postos socorristas, né, que atendem as pessoas. Vamos ver aqui. Então, como são as cidades espirituais? São variadas, aquelas que têm uma característica bastante humana, para atender os espíritos muito apegados àquilo que eu estava falando para vocês, aos hábitos terrestres. Quando as pessoas morrem, eu estava falando isso para vocês, as coisas não podem mudar bruscamente, né? A gente está acostumado aqui a um tipo de vida. A gente desencarnando, nós vamos continuar vivos, a gente não muda, nem no nosso modo de ser, né? A gente não vai se tornar, morreu, vamos se tornar espírito puro, bom, maravilhoso. Não é assim, é tudo progressivamente. Então, as pessoas, nós estamos apegados a hábitos, né? Então, chega lá numa colônia espiritual, a gente vai querer, né, às vezes, comer um pedaço de bolo, tomar um suquinho, a gente vai sentir falta dessas coisas. E isso também existe lá.
A gente não precisa fazer que nem a Patrícia, no livro Violetas da Janela, que estava aprendendo a se nutrir pela energia ou pelo ar. Eu não quero me nutrir pela energia ou pelo ar, eu acho que tem muito tempo para isso. Deixa as coisas evoluírem tudo a seu tempo, mas eu não estou preparado para isso ainda. Então, chegando numa colônia espiritual, a gente tem as mesmas necessidades, os mesmos hábitos, né? A gente vai... E se aquilo que eu falei para você, se é uma morte trágica, a gente é atendido num posto de socorro, encaminhado a um hospital para se refazer. E como nós vamos ver mais adiante, cada colônia espiritual, onde a gente vai por afinidade, que as colônias são formadas e a gente vai para lá por afinidade e por merecimento. Todas essas colônias, elas têm um atendimento. Então, a gente, muitas vezes, é encaminhado a um posto de socorro, a um hospital. Vocês lembram que a gente vai ver mais adiante, quando o André Luiz encarnou, depois daquela fase que ele estava no umbral e que ele foi resgatado, imediatamente ele apareceu, ele foi para um hospital, na colônia Nosso Lar. Lá ele foi atendido até ele se refazer, né, porque o André Luiz chegou no mundo espiritual como um suicida. Aí ele se surpreendeu, né? Falei, não me suicidei. Aí ele entendeu e foi explicado isso pelos espíritos superiores, que ele teve um suicídio inconsciente, aquele suicídio que a gente chama de indireto. Ele não cuidou do próprio corpo, tinha maus hábitos alimentares, ingeriu muita bebida alcoólica, muito tabagismo e uma vida assim que... Então, na verdade, ele foi considerado, e no umbral ele era chamado, suicida, não sei o quê. Ele foi considerado um suicida indireto. Isso acontece quando a gente tem hábitos muito perniciosos, hábitos alimentares, e que vão deteriorando o nosso corpo e que geram marcas muito grandes e muito graves no nosso perispírito, né? Então, em todos os lugares em que há cidades materiais, há um espaço espiritual, né? Cada cidade na Terra possui o seu núcleo espiritual correspondente. E aquelas cidadezinhas muito pequenas, que não têm uma cidade espiritual equivalente ou correspondente, elas têm próximo delas alguma colônia, alguma cidade, onde aqueles seres que desencarnam vão ser encaminhados. Isso aí a Patrícia fala também no Vivendo no Mundo dos Espíritos, muitos de vocês já devem ter lido sobre isso. Por que e para que as cidades espirituais foram criadas? Vamos ver aí. Existem por misericórdia divina, pois chegamos na espiritualidade ainda impregnados de expressões da matéria. Olha o que eu falei antes para vocês. Fome, sede, dor, necessidade de repouso. E encontramos nas cidades espirituais um importante ponto de apoio, uma referência, porque elas reproduzem situações semelhantes às que vivíamos na Terra. Aquilo que eu falei anteriormente. A gente desencarna, chega numa cidade espiritual e lá, vamos supor, é tudo diferente. Aí chegam para nós e dizem, não, aqui é diferente, aqui vocês vão ter que, né, não vão se alimentar só pelo ar, não tem nada, não tem... É diferente. Não, a gente está acostumado com os nossos hábitos aqui. Então, para que não seja uma mudança tão drástica, tão imediata, as cidades espirituais, as colônias, estão equipadas para atender às nossas necessidades. É claro que a gente vai ver mais adiante também, que quanto mais elevada uma colônia, uma cidade espiritual, os hábitos também mudam, né? A gente está falando assim de, nós estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos acostumados com certas coisas, então a gente não está preparado ainda para chegar numa colônia, né, num nível mais evoluído, com hábitos completamente diferentes dos nossos. Ainda se referindo às lições que a Patrícia em seus livros colocou, vocês lembram que ela aprendeu depois a plasmar a própria vestimenta? Isso também, em muitas colônias, a gente vai aprender também, isso é feito, né?
além do que aprendeu a se nutrir pela energia, pelo ar. Então tem uma série, a volitar também, né? Eu acho que muitos de nós, muitos de vocês, já aconteceu comigo também, até em sonhos, vai ver que não eram sonhos, mas a gente tem como sonhos, a gente se sente voando, né? Já aconteceu provavelmente com vocês também. E é uma sensação muito agradável, né, da gente poder ter a liberdade de voar por vários lugares e se deslocar. Isso no mundo espiritual também é uma coisa que a gente vai aprender também quando estiver por lá. De que material são feitas são compostas por um tipo de matéria que os nossos 5 sentidos não são capazes de captar. Através de experiências mediúnicas, como desdobramento, é possível que visitemos esses espaços e tenhamos uma ideia de como são essas colônias. Esse material de que são feitas as colônias, tudo no universo, pessoal, é com base no fluido cósmico universal. Tudo. Os mundos foram criados a partir do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, por nosso entendimento, é o que deu origem a todas as coisas que estão no universo. É claro que, especificamente ele, os espíritos superiores, eles têm condições, por exemplo, para construir, ou para edificar, ou para plasmar uma cidade espiritual, eles pegam, né, esse fluido cósmico, determinadas nuances desse fluido cósmico para plasmar essas cidades. Né? Então, o nosso entendimento ainda não é capaz de entender todas as potencialidades, todas as capacidades do fluido cósmico universal. Então, o importante é a gente saber que tudo no universo, né, que no universo não existe vazio. Né? Kardec já perguntou isso ao Espírito Verdade e teve como resposta que no universo não existe vazio. Aquilo que te parece vazio é preenchido por uma matéria que tu não tens condições ainda de compreender. Agora, você sabe, os nossos cientistas já estão estudando a física quântica, já estão estudando a matéria escura, a energia escura. Então, tudo isso, né, coisas que naquela época a gente não tinha ainda condições de captar, de entender, agora a gente começa a ter o entendimento. Cristo falava no seu tempo através de parábolas. Por quê? Porque era uma forma de passar os ensinamentos dele numa época, né, dentro das possibilidades daquela época, um linguajar para aquela época. Kardec e o Espírito da Verdade, também, para a sua época, eles falavam algumas coisas, e outras coisas não foram reveladas na época. Mas a doutrina espírita, o espiritismo, ela tem que evoluir, claro, respeitando o Pentateuco espírita, as bases da doutrina, os ensinamentos do Cristo e de Kardec, ela tem que evoluir. E essa evolução se dá com novos entendimentos que a gente já começa a ter condições de adquirir. Então, isso é muito bom porque a doutrina ela vai se aperfeiçoando, né? Vão surgindo novas informações, novos entendimentos. Né? Esses tempos eu participo de um grupo de estudos lá no centro onde eu trabalho, e nós estávamos discutindo Deus. Mas que no livro dos Espíritos, né, primeiro capítulo ali, que é Deus? Aí algumas pessoas, mas a gente tem aquela ideia, né, que outras religiões nos colocaram, que Deus está entronizado ali, que é uma criatura barbuda ali, sentada no seu trono, né? E a gente sabe que, nós espíritas sabemos que não é nada disso. O importante é saber que Deus é a energia que está em tudo e permeia tudo. Não há necessidade de saber mais do que isso. Em Deus nos movemos e existimos. Deus é tudo que permeia o universo. E todos os universos, multiversos que existem. Né? Então, é suficiente saber isso. O que é Deus? É essa energia que permeia tudo que existe. Está em tudo que existe.
As colônias espirituais não são iguais, mas elas têm uma estrutura. Tem sistema de defesa. Nós sabemos que nosso lar está numa região umbralina, aquelas muralhas que vocês viram no filme para guardar a cidade nosso lar, tem altas muralhas, tem sistema de defesa, hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras, a governadoria. Isso aqui é a base de estrutura de cada colônia espiritual. Aqui nós temos as esferas. Tá? A primeira esfera, a região do umbral inferior. Nós sabemos assim que o umbral, que abaixo da crosta terrestre, nós temos as zonas umbralinas, abissais e as trevas. Vamos supor assim, digamos que a região mais inferior do umbral. Então essa é uma região completamente escura, onde aqueles espíritos realmente que se comprazem na prática do mal, muitos deles há milênios insistem e têm as suas moradas nesse local. Mas a zona 2 ali, que já fala da crosta, né? Já onde estão os encarnados. A zona 3 também, umbral dos encarnados. E a zona 4, umbral médio, onde se situa as cidades astrais hospitalares. Aqui, nesse gráfico, nosso lar está mostrando ali na 4ª esfera. Mas eu quero dizer para vocês que há uma certa divergência entre alguns autores com relação a isso. O André Luiz diz que nosso lar está na 3ª esfera espiritual. Mas acontece que muitos autores não contam essa zona mais inferior do umbral como a primeira esfera. Começa a contar. Aí, aqui, o 2 seria a primeira esfera do umbral, aqui, e realmente nosso lar estaria na 3ª esfera. Então, muitas coisas da doutrina espírita ainda, com alguns autores, são um pouco divergentes. A gente tem que entender isso, né, e estudar, questionar, debater, porque as informações que a gente passa aqui para vocês são oriundas de muitos autores, da espiritualidade superior e da experiência que a gente tem como espírito milenar ou milionar de milhares e milhares de encarnações. Então, muitas coisas ainda a gente vê que são questionadas, né? Podem ser questionadas dentro e depende de uma interpretação. Aqui nós temos um mapa também com várias colônias sobre o Brasil, algumas das quais, as mais conhecidas, mais importantes aí. Então vocês estão vendo que cada estado ali tem, olha, e tem umas que abrangem vários estados, que começam, por exemplo, a Colônia das Flores, ali começa Santa Catarina e vai até Goiás. Então tem várias colônias, cada uma que a gente vai ver mais adiante com a sua finalidade, né, recebendo por afinidade aqueles espíritos que desencarnam. Então isso eu trouxe mais a título de ilustração para vocês, para mostrar que em todo o Brasil, e isso acontece em todo o mundo, né? Imagine que cada país do mundo, dividido também em estados ou províncias, tenha também acima deles as suas colônias. O mundo espiritual é extremamente organizado, né? Então, tudo está organizado. O nosso mundo aqui é uma cópia grosseira do mundo espiritual, né? E como, devido à nossa natureza inferior, né, vivendo nesse mundo de provas e expiações, graças a Deus que está já no processo de regeneração, a gente tem essa coisa mais maravilhosa aí no mundo espiritual, ter essas colônias tão organizadas. A espiritualidade se preocupa tanto com a nossa verdadeira morada, que é a morada espiritual. Aqui vocês têm também, né, aquilo do cartaz, vocês viram no cartaz, quem viu o filme também, um aspecto geral da colônia Nosso Lar. E bem ali no meio está
aquela estrela que forma a governadoria. Vocês estão vendo aí que é uma colônia. Olha só a vegetação que tem ao redor dela, as árvores que tem. É uma maravilha, uma coisa maravilhosa, né? Bom, o Nosso Lar, para quem não sabe, foi uma cidade fundada em meados do século XVI por portugueses desencarnados no Brasil. E ela se localiza em algum ponto acima da cidade do Rio de Janeiro. E como eu falei antes, essa colônia foi descrita pela primeira vez através do Nosso Lar, a obra do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E o Nosso Lar saiu em 1943. Em 1950, o Nosso Lar tinha cerca de 1 milhão de espíritos, né, divididos entre várias tarefas dentro e fora das colônias. Os 6 ministérios, regeneração, quem viu o filme até a compreensão fica melhor, regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Então são 6 ministérios que existem dentro dessa colônia. Cada ministério é composto de 12 ministros, e no total são 72 ministros. 72 ministros. Aqui no Brasil acho que não tem tanto ministro, né? Mas lá é completamente diferente. É uma organização mesmo voltada para o bem, né, para o aperfeiçoamento das pessoas, tudo dentro da ética e da moralidade, como deve ser. Antes de existir Nosso Lar, tinha uma outra colônia, denominada Colônia Socorrista Moradia, que era uma colônia mais primitiva, né, que foi aperfeiçoada pelos portugueses, então. Aqui nós temos aquilo que a gente está vendo na foto, né? Os ministérios, a estrela ali, todos os ministérios do Nosso Lar, né? Campo da música, de elevação. Aqui no campo da música, como vocês vão ver mais adiante, é impressionante a maravilha desse lugar, esse recanto. É muito bonito, tem shows maravilhosos à beira do lago, né? E é um lugar assim, é um paraíso mesmo, né? Uma coisa muito, muito bonito mesmo. Aqui a colônia Nosso Lar é vista de cima, vamos supor que, né? Vocês podem ver ali aqueles pontinhos luminosos, um espírito se dirigindo, e ali o Nosso Lar, lá embaixo, acima da cidade do Rio de Janeiro, com a estrela da governadoria bem visível. Quem viu o filme sabe que aqui o André Luiz, quando chega pela primeira vez no Nosso Lar, cidade guarnecida por muralhas muito altas, em função de estar localizada na região do umbral, né? Essa porta aqui, depois ela vai se desmaterializar, vai abrir para que ele possa entrar, ele vai ser recebido pelos espíritos superiores que dirigem Nosso Lar. Olha que maravilha essa vista aqui. É uma visão interna da colônia Nosso Lar. Essa visão até não lembro de ter aparecido no filme. Pode ser que eu tenha esquecido, mas não estou lembrado. Bom, o livro da médium Eigorina Cunha, tem até o livro ali na frente, tem toda a descrição da colônia Nosso Lar, inclusive com o mapa. Quem conhece o livro, quem já adquiriu, tem todo o mapa da colônia, né? Então, a gente vê ali o encontro dos vários vértices das bases do triângulo, bancos, fontes luminosas multicoloridas. É um local realmente para a gente descansar, se refazer das lutas da última encarnação e se preparar para voltar à matéria. Porque todos nós sabemos que nós podemos estudar no mundo espiritual, frequentar universidades, fazer cursos de aperfeiçoamento, mas é a prática mergulhado na densidade da matéria que vai ser o teste para ver se nós estamos evoluindo ou não. Então,
nessa matéria densa, que às vezes a gente vem com um objetivo, acaba se desviando dele, indo por outro caminho, mas é aqui que a gente testa todos os conhecimentos que a gente aprendeu lá em cima, ou aperfeiçoou, né? Aqui mais uma visão da cidade, ó, que maravilha, que bonita essa colônia, né, solar, né? Aqui aquele recanto de música que eu falei para vocês, olha só, aquela cúpula ali à beira do lago, as pessoas sentadas ali, essa aqui no filme, essa senhora que acompanha o mentor espiritual, o líder espiritual da colônia, me parece que era a mãe do André Luiz, né? Então, tem concertos maravilhosos. No nosso lar a gente pode, então, como vocês estão vendo aí, assistir maravilhosos espetáculos de música, teatro, pode se passear pelos bosques, pode se namorar, pode se preparar um novo relacionamento quando encarnar. Então, as mesmas coisas, as mesmas atividades, né? Ó, a colônia Nosso Lar, ali vocês estão vendo o aeróbus, né? No filme ele aparece também. Viajando numa velocidade que não permite fixar os detalhes da paisagem, com paradas de 3 em 3 quilômetros. Ele demora, vejam só, ele demora cerca de 40 minutos para ir da Praça da Governadoria, que é aquela Praça da Estrela, até o Bosque das Águas. Isso que ele vai numa velocidade grande, né? Imagina a distância, né? A pé seria uma caminhada muito interessante. Mas ele são 40 minutos para chegar lá. Esse aeróbus, ele é um veículo que existe em muitas colônias. Muitos dos espíritos superiores que habitam essas colônias, essas cidades espirituais, eles não necessitam desse aeróbus. Eles podem volitação, através da volitação, eles podem chegar onde eles quiserem, com a vontade, pelo pensamento. Só que, no caso, nós chegando numa colônia dessa, assim como foi André Luiz, ele não estava preparado para isso. Então, aqueles espíritos que não estão preparados, como qualquer um de nós, eu, vocês, chegando lá, a gente vai precisar, sim, desse aeróbus para se locomover mais rapidamente de um lugar para outro. Aqui também outra cena do filme, né? Aqui parece que é o momento em que os trabalhadores do Nosso Lar e as lideranças da cidade se preparavam para receber aquelas pessoas vitimadas pela guerra, né? Então vocês vejam que a recepção que tem aquelas pessoas que chegam machucadas, feridas, desesperadas, vão ser acolhidas, tratadas com todo o carinho, com todo o amor. Vai ser explicado a elas que elas já estão no outro plano de vida e depois de recuperadas, elas vão se preparar para uma nova jornada na matéria. Aqui temos também cena do filme, né? Onde aqueles espíritos que eu falei para vocês estão sendo atendidos, os enfermeiros colocados em maca, né? Aquilo que a gente falava há pouco. Ali já está na parte ali da esquerda o hospital. Aqui o André Luiz recebendo o passe magnético do Lísias, né, para até se refazer. O Lísias novamente trazendo água fluidificada para o André Luiz. Necessário é o refazimento completo do paciente, que depois... E tem uma cena engraçada, vocês lembram, quem viu o filme, né, desse companheiro do André Luiz, que falava demais, e o André Luiz já estava, puxa vida, que saco, né? Então, toma essa água aí, para de... Então, muito bem feito o filme, muito engraçado, tem umas partes engraçadas também. Aqui temos mais 2 momentos do filme, né? À esquerda vemos, olha só que maravilha, aquela alameda onde as pessoas podem passear, né? E aqui à direita,
a mãe do Lísias prepara-se para reencarnar, né, e vai começar todo aquele processo de redução, né, entre aspas, miniaturização, para uma nova encarnação. Então ali ele está se despedindo, né? E muito já está morrendo de saudade, porque a mãe dele vai se ausentar, né? E a saudade não é só desse lado, a saudade é do lado de lá, quando também um parente, um amigo, um familiar parte para uma nova experiência na matéria. Aqui nós temos um bairro residencial, olha só a organização, tem até animais ali, ó. Então, eu estou focando mais nessa colônia porque eu sei que muitos de vocês viram o filme. O filme traz muita coisa bonita sobre a colônia. André Luiz fala no livro também, Nosso Lar. E é a colônia assim que a gente mais tem conhecimento, depois das revelações do André Luiz nesse livro, né? E ela fica aqui bem próximo de nós, acima do Rio de Janeiro. Ali à esquerda, Lísias chega com o André Luiz para uma refeição com os familiares, e aqui o Emmanuel conversa com André Luiz sobre a última existência dele, né? Emmanuel que já se encontra entre nós, né? Já está encarnado e se prepara para uma grande missão, né? Ele que foi o mentor, o orientador do Chico, e agora os papéis vão se inverter. Emmanuel se prepara para uma grande missão no nosso país. Porque é o que eu digo no meu grupo lá. Se a França foi o berço do espiritismo, o Brasil é a consolidação da doutrina espírita. E nós temos que estar preparados, porque nós que somos simpatizantes e trabalhadores da doutrina, a nossa responsabilidade é maior. Porque o Cristo disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós temos essa responsabilidade sobre nossos ombros. André Luiz, aqui no Ministério da Comunicação, junto a outras pessoas que estão se comunicando, né? Então, ele está mandando mensagens para os familiares, ou recebendo notícias dos familiares também. Existe todo um setor destinado a isso, né, lá no mundo espiritual. Aqui a gente estava na colônia Nosso Lar, mas outras colônias têm também setores semelhantes também. Também quem viu o filme lembra da comunicação holográfica aos médicos e enfermeiros do atendente Nosso Lar. A holografia, que é uma forma de comunicação muito comum nas colônias espirituais, está chegando agora ao nosso mundo, ao nosso planeta. Então, em breve, as comunicações também passarão a ter esse meio. Nós teremos comunicações holográficas. Isso já está em estudo, já está em testes, e também é uma possibilidade que nos dá a espiritualidade, irmãos de outros orbes que estão trazendo muitas inovações, que estão trazendo a tecnologia deles para nos auxiliar nesse momento de transformação e de avanço tecnológico que nós temos, né? Nós estamos enfrentando. Aqui o Lísias leva o André Luiz para fazer um passeio a bordo do Aerobus, né? Aerobus, meio de transporte muito eficiente que percorre toda a colônia, movido por energia eletromagnética e suspenso a 5 metros do solo. Vocês sabem que a energia eletromagnética que move esse meio de transporte na colônia, ela também já existe em nosso planeta, né? Ela existe em países, Japão, na Europa. Então nós temos aqueles trem-bala, tem outros sistemas de transporte que também são movidos por energia eletromagnética. E no futuro próximo, os nossos carros também não tocarão o solo e serão movidos por uma espécie de bateria
eletromagnética também, que vai mover os nossos automóveis, né? A gente está tendo agora o início do carro elétrico, porque o transporte atual pelo meio da gasolina está com os dias, gasolina e álcool está com os dias contados, né? A gente vai ter outros sistemas de energia que vão ser utilizados para nos transportar. Isso existe não só nas colônias, como em orbes, em outros mundos mais evoluídos, inclusive do nosso próprio sistema solar. Aqui só já o André Luiz dentro do transporte se deslumbra com as belezas da cidade, né? Olha só a cidade vista de cima, é uma maravilha. Eu recentemente tive uma experiência, eu acredito que estava em visita a uma cidade espiritual, não sei qual delas, mas eu estava a bordo de um transporte desses aí, que ia a uma velocidade incrível. E ele passava rente a torres elevadíssimas, edifícios elevadíssimos, né? E eu fiquei com medo, porque eu achei que ia bater. E a pessoa que estava comigo disse, não, fica tranquilo, isso aqui é comum, não vai bater em nada, não vai destruir nada, né? Passava uma velocidade incrível no meio daquelas torres, assim, é muito bonito, mas dá um friozinho na barriga. Aqui nós temos a Colônia das Flores, né? Que é uma das maiores colônias espirituais. Ela inicia-se na parte central de Santa Catarina, como a gente viu naquele mapa, seguindo até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como pontos de referência, no Paraná, está próximo a União de Vitória, Londrina, adentrando São Paulo. É uma das maiores colônias sobre o Brasil, essa Colônia das Flores. Essa colônia especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no seu perispírito. Não é só essa colônia que recebe as pessoas vítimas de câncer, nós temos outras também. Mas essa é a mais conhecida e a mais importante e a maior. Por quê? Aquilo que eu falei antes para vocês, os nossos maus hábitos, os nossos vícios, eles provocam doenças. Não só os maus hábitos e os vícios, o nosso pensamento, a nossa mente, ela é responsável por irradiar uma energia negativa muito grande. E essa energia, ela chega no nosso perispírito, né? Ela ataca o nosso perispírito e deixa marcas muito graves, muito grandes, e isso se transforma em doença. Se transforma num câncer, né? A droga também, as pessoas que não têm essa noção, esse conhecimento, que utilizam o álcool, a droga, o tabagismo também em alto nível, eles deixam marcas indeléveis no nosso perispírito. E isso é muito difícil de curar, às vezes, para uma próxima encarnação. Mesmo os espíritos superiores, quando a gente está no ministério da reencarnação e se prepara uma nova experiência na carne, mesmo para eles é muito difícil pegar aquela pessoa que teve esses maus hábitos aqui e limpar, e consertar, arrumar, curar todo o perispírito. Muitas vezes isso não é possível e nem é conveniente para aquela pessoa, né? Muitas vezes ela reencarna com aquela marca e isso vai se transformar numa doença, né? Que vai afetá-la ou vai abreviar a vida dela no plano da carne. Alvorada Nova, outra colônia, essa aqui localizada em São Paulo, acima da cidade de Santos, né? Atualmente com cerca de 250 mil habitantes. E essa colônia é coordenada, vocês já devem ter ouvido falar, Caibar Schutel. Ele, escritor espírita, está coordenando lá em cima esta colônia denominada Alvorada Nova. Aqui está um esboço também de parte da casa da criança nessa colônia, aqui em cima também.
Tirando o Nosso Lar, que foi retratado em filme, a gente não tem informações mais detalhadas sobre, assim, o que é cada uma dessas colônias. A gente não tem uma visão como foi explorado através do filme do Nosso Lar, né? A colônia das Violetas. Essa colônia lá no Brasil Central também é uma colônia muito grande, vocês podem ver aí, ela se estende do rio Sucunduri, no Amazonas, até o Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras e pela Serra dos Apiaçás e Alta Floresta. Essa colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas, né? Destinada, também não é a única que trata de problemas cardíacos nas pessoas que desencarnam, é uma delas. Então, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos encarnados o resultado de suas pesquisas. E aqui são realizadas inúmeras pesquisas no setor cardíaco que depois são trazidas para a matéria, as pessoas que reencarnam, estudam lá e trazem a aplicação daquilo que estudaram lá na experiência aqui para nós na matéria. Colônia da Regeneração. Essa colônia também, lá no Brasil Central, localiza-se próximo às proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até Formosa. Também trabalha na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito. Olha só o que a gente estava falando antes. Envolve muitos setores de atendimento fluídico concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso. Então, como vocês estão vendo, cada colônia, pessoal, se especializa em receber determinado tipo de espíritos desencarnados, desenvolve estudos nesse sentido. As pessoas que têm propensão a determinadas atividades podem, depois que desencarnar, aperfeiçoar estudos nesse sentido. Eu, só para ilustrar para vocês, eu tenho uma clara certeza dentro de mim que recentemente eu tive uma experiência na Alemanha, uma encarnação na Alemanha. E a Alemanha, para mim, é um país maravilhoso e eu tenho muitas saudades da encarnação que eu tive na Alemanha. E, recentemente, a questão de 4 semanas atrás, me mostraram partes dessa encarnação na Alemanha. Me mostraram, eu era um militar, me vi entrando pela primeira vez no regimento alemão para começar a minha vida militar na Alemanha. Muito interessante, né? E aí mostraram uma série de coisas. Eu sei que numa das minhas encarnações, provavelmente nessa eu morri também vítima de um acidente no mar, morri afogado. E me mostraram também um navio naufragado. Eu tenho consciência que eu era da Marinha, me mostraram meu uniforme da Marinha, com as divisas aqui sobre os ombros. E eu perguntei, que ano foi? Que ano era isso? E eles me mostraram, 1914. Apareceu para mim, quando eu perguntei, apareceu o ano, 1914. Ano que começava a Primeira Guerra Mundial. Essas marcas para mim são muito, muito presentes. Mas dá muita saudade também. Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana. É outro grande laboratório fluídico que se beneficia através da distribuição dos seus fluidos às equipes socorristas na Terra. Então, o que acontece? Nós sabemos que existem muitos desencarnes coletivos, pessoas que desencarnam vítimas de acidentes, catástrofes naturais. E essas pessoas aqui dessa colônia, elas se preocupam em municiar, em fornecer, em estudar, né, em distribuir os seus fluidos para as equipes socorristas na Terra. Um acidente de avião, um acidente grave na estrada de ônibus,
tem equipes socorristas preparadas para resgatar aqueles espíritos e levar cada um deles para a colônia com a qual ele se afina e com a colônia que, de acordo com a sua necessidade. Então, essa colônia tem um laboratório onde distribui seus fluidos para essas equipes socorristas que atuam, no caso, aí em todo o planeta, né? Colônia da Praia, sudeste do Espírito Santo, estendendo até a Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais, olha só, aqui já muda um pouco, ó. Essas que atuam na ecologia terrena, em todo o sistema ecológico, se preocupam com isso, com a natureza, desenvolvendo estudos e mantendo a observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano, estrutura do planeta. Então, biólogos, ecologistas, amantes da natureza, pessoas que desenvolvem atividades de preservação da fauna, da flora, podem, nessa colônia, desenvolver estudos mais avançados, né? Colônia do Moscoso, situada na parte centro-leste do Espírito Santo, também lá na área do Espírito Santo, abrangendo Vitória, Vila Velha, Serra Jacareípe e Oceano Atlântico. Essa aqui chega até o Oceano Atlântico. A característica dela é o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Quer dizer, aí é uma colônia mais voltada para a nossa espiritualidade, né, como essência divina, para o autoconhecimento, e distribui equipes de tarefeiros por toda parte, estimulando e concedendo apoio à alma, ao domínio de si mesmo. Olha o que eu falei antes, ampliando os setores de autoconhecimento. O que é muito importante, né, pessoal? Porque só através do autoconhecimento é que nós vamos promover a nossa reforma íntima, né? Quando o Kardec perguntou ao Espírito da Verdade onde estão as leis divinas, onde está a lei de Deus, está na nossa consciência. Se cada um de nós nos preocupar com o autoconhecimento, com a reforma íntima, nós vamos mudar esse mundo. Cada um de nós é responsável por isso. E já está na hora da gente começar a fazer isso, né? Que eu digo lá no centro também, não adianta a gente frequentar um centro espírita, ou frequentar um evento como esse, às vezes o palestrante está aqui trazendo mensagens edificantes, e fora daqui a gente não colocar em prática isso, né? Fora do centro espírita, ou fora, chegar, passa pelo portão, pela porta, e volta a ser aquela pessoa que não ama o semelhante, que discrimina, que não respeita. Então, cada um de nós é responsável por essa mudança, e essa mudança começa no autoconhecimento que a gente tem que exercitar. E para isso a meditação é uma das melhores técnicas, né? Meditação. Aquilo que Santo Agostinho também fazia, que ele recomendou, por sinal, né? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele fala ali que a melhor maneira seria, a cada final do dia, a gente fazer um levantamento, né? Fazer uma oração e pensar, o que eu fiz durante o dia que eu poderia, no dia seguinte, não fazer? O que eu fiz? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu magoei alguém? Então, isso aí é uma coisa que a cada final do dia a gente fizesse assim, um balanço do que a gente fez naquele dia, das nossas atividades, né? E seria o primeiro passo para a gente começar a se corrigir e não incorrer nos mesmos erros, né? E agradecer também, né, a cada manhã, com aquele pensamento positivo, agradecer a Deus por uma nova jornada, por um novo dia, por estarmos vivos, com saúde, enquanto tantos, né, não gozam, né, dessa mesma saúde, ou dessa mesma situação que nós estamos gozando, né?
Colônia Morada do Sol. Localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira, atravessa Sergipe. Olha, já vai lá para o nordeste, Aracaju, Alagoas, Maceió. Essa colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Então, essa colônia é localizada lá na região do Nordeste, né? Se preocupa também em levar assistência e amparo às pessoas encarnadas portadoras de algum tipo de doença tropical. Colônia do Sol Nascente. Aqui a gente volta para uma colônia que fica no sudoeste de São Paulo, envolvendo São José dos Campos, aquela região da Serra de Campos do Jordão, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança. Essa colônia apresenta um setor de preparação do espírito para a reencarne, aguardando o momento determinado por Deus. Eles geralmente ficam felizes com a nova oportunidade, aguardam esperançosos, e aos que são encaminhados para lá, para receberem uma preparação para voltarem à vida física. Então, cada colônia com a sua especialidade, recolhendo aquelas almas por afinidade. Colônia Gramado, essa fica bem em cima aqui do Rio Grande do Sul, né? E está dividida, colônia das orquídeas, dos girassóis, do guaíba, estrela d'alva, todo esse conjunto esses quatro departamentos, as 4 mini-colônias, representam a colônia Gramado, que fica sobre o Rio Grande do Sul. Essa colônia, ela desenvolve um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas à coluna vertebral e coordenação motora das pernas e dos pés. Então, todos aqueles espíritos com sérios problemas nessa área da coordenação motora da coluna, podem, não quer dizer que vão, mas podem, ao desencarnar, serem atendidos nessa colônia, né, onde serão tratados e preparados para uma nova encarnação. Pode acontecer também de serem recebidos nessa colônia e depois serem encaminhados para uma outra colônia. Depois de serem tratados, curados, podem ir para uma outra colônia, né? Colônia Bom Retiro, localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Serra Azul e ao sul até Água Azul, tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua principal função é voltada ao reequilíbrio do espírito. Então, também aqui é uma colônia voltada ao nosso reequilíbrio, ao nosso equilíbrio interior, né, preparando para uma nova encarnação. Colônia Estudo em Vida encontra-se no Mato Grosso e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandioré. Destinada a todos os espíritos interessados e preparados ao estudo do autoconhecimento. Essa retrospectiva possibilita uma programação do próprio futuro com vista ao aperfeiçoamento. Nós tínhamos visto anteriormente uma outra colônia que fica no Espírito Santo, né, que também é aquilo que eu falei para vocês, autoconhecimento, que é muito importante. Então, como vocês estão vendo, algumas colônias têm uma função semelhante, né? Umas se localizam em determinada área do Brasil, outras noutra, mas a finalidade delas, essa aqui também, é o autoconhecimento, preparando para uma nova experiência na matéria. Colônia das Águas, lá na região do norte, próximo ao rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões. Especialidade: receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Esta colônia também trata especificamente daquelas pessoas que desencarnam com sérios problemas cardíacos
e que esses problemas, essas marcas são gravadas no perispírito. E lá existe todo um processo, um trabalho para limpar e curar a área perispiritual afetada pela doença. Colônia Raios do Amanhecer. Essa é uma das colônias sobre o Brasil que se preocupa em atender a crianças. Porque o que ocorre, pessoal? Muitas vezes as crianças, né, que desencarnam em tenra idade, elas são completistas muitas vezes. Elas vêm cumprir um período de encarnação que, por equívocos de uma outra encarnação, né, então elas têm, nessa encarnação, elas vão desencarnar jovens, crianças. Essas crianças, elas precisam de atendimento espiritual, porque quando elas encarnam, elas continuam a ser crianças. Imagina uma criança chegando no mundo espiritual, não vendo seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amiguinhos. Então, tem todo um trabalho de muita responsabilidade, muito grande, e essa colônia se encarrega disso, de atender e dar toda a assistência a essas crianças que desencarnam, vítimas dos mais variados motivos que os levaram a desencarnar. Então, essa é uma das colônias. Ela tem parque de diversões para distrair as crianças, é como se fosse um parque infantil mesmo, que a gente conhece aqui na Terra. Colônia do Abacateiro, destinada também lá na região de Goiás e Mato Grosso, próximo a Montes Claros de Goiás, Barra do Garças e outras cidades daquela região. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos do atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados. Essa aqui do Abacateiro, então, ela se volta a problemas renais, né? Também especialistas da espiritualidade superior em tratamento, em reparar o perispírito de pessoas que tiveram sérios problemas renais aqui quando encarnadas, né? Colônia Padre Chico, lá no Triângulo Mineiro, região de Uberlândia, Uberaba, várias cidades ali, né? Prata e Miraporanga, como pontos de referência material. Essa colônia de porte médio tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos nela abrigados, quanto para o socorro, quanto para trabalhar e servir em nome do Cristo. Então é uma colônia assim que também conhecida como colônia das Margaridas, pelo grande número dessa flor que está espalhada pela colônia, e reúne espíritos comprometidos com o auxílio e trabalhar em nome do Cristo. Tem a ala dos hospitais, dos albergues, das escolas, das informações e parque central da colônia. Então ela se situa nessa região do Triângulo Mineiro, que vocês estão vendo ali, justamente aqui no nariz de Minas Gerais. Ali. Então, como vocês estão vendo, a oportunidade de aperfeiçoamento de estudo no mundo espiritual é muito grande, é ampla, é vastíssima, né? Então, se a gente quer, saindo dessa existência, chegando lá, eu quero estudar, eu quero me aperfeiçoar, numa próxima encarnação eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, a gente tem todas as oportunidades de trabalhar e estudar no mundo espiritual. Só não pode ficar sem fazer nada, né? Porque vocês viram no filme Nosso Lar, quando tinha uma senhora lá que ela queria, foi falar lá com um ministro encarregado lá, e ela queria se comunicar, se não me engano, com os familiares na Terra, uma coisa assim, e ele perguntou, mas o que a senhora, quantos bônus horas a senhora tem algum trabalho, alguma vez trabalhou? E ela nunca tinha trabalhado, não queria trabalhar, que trabalho era uma coisa que ela não gostava, e não tem isso. Se vocês pensam que vocês trabalham um pouco aqui, se preparem, porque chegando lá, dobra o trabalho, é muito mais trabalho e responsabilidade.
Colônia Nova Esperança. É grande a oportunidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente radiação planetária. Essa colônia também possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrestre. Então, as atividades espirituais são intensas. É uma colônia também destinada a preparar o socorro a desencarnes coletivos em todo o planeta Terra. Também fica sobre as terras brasileiras. Colônia Amigos da Dor é outra colônia que fica lá em Minas Gerais, chegando até a Bahia e Porto Seguro, avança pelo Oceano Atlântico também, como vocês estão vendo aqui, a área da colônia, né? Aqui nessa parte. É bem grande, é bem ampla. Olha quantas cidades ela engloba ali. Ó. Os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, Santa Casas e Misericórdia em função do ritual católico. Aqui tem uma peculiaridade. Nesta colônia tem muitos líderes, pessoas, missionários que, quando encarnados, praticavam a crença da igreja, do catolicismo, né? Porque também é outra coisa, não é pelo fato de tu desencarnar que tu vai te tornar espírita, não tem nada a ver. Lá no mundo espiritual, nas colônias, nós temos congregações católicas, evangélicas, muçulmanas, budistas, há um respeito a todas as crenças, né? Quem quiser continuar acreditando, muitas pessoas que estão lá não acreditam na reencarnação, elas estão lá no mundo espiritual, elas pertencem a outra congregação religiosa, elas não acreditam na reencarnação, mas elas estão lá no mundo espiritual. Então, isso aí é descoberta de cada um. Ninguém pode forçar ninguém a se tornar espírita ou deixar uma outra congregação, né? O mais importante não é rótulos, é o interior, é respeitar cada religião, né? Desde que essa religião respeite o ser humano, pratique o amor ao semelhante, né? Porque uma coisa importante, no futuro, em breve, no mundo regenerado, nós não vamos ter rótulos, nós não vamos ter espiritismo, catolicismo, evangélicos, nós vamos ter o amor fraterno. Por isso que a fraternidade cósmica, vocês veem ali, ufologia, espiritualidade, a gente escolheu espiritualidade. Apesar de que a gente prega, a gente fala sobre a doutrina espírita. Por quê? Porque é a que mais esclarece, a que mais nos prepara para o mundo espiritual, segundo o nosso entendimento. Mas a gente respeita qualquer crença, aceita membros de qualquer crença, né? É que no futuro, como eu estava dizendo, não vai existir apenas a fraternidade cósmica, a fraternidade universal. Lar da Bênção. Essa aqui, quem já leu Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, do Chico, através do Espírito André Luiz, ele nos fala do Lar da Bênção. Lar da Bênção também destinado a receber crianças que regressam da esfera carnal e precisam se recompor para aguardar uma nova oportunidade na matéria. Lá no Lar da Bênção, ele é coordenado pela irmã Blandina, conhecida por nós pelo espírito Meimei. Então é outro lugar específico para receber as crianças que desencarnam e que precisam ser recebidas com todo amor e carinho, e com toda a psicologia para explicar o que lhes aconteceu. Outra coisa que eu quero destacar quando eu falo em desencarne de crianças. Ocorre quando a criança desencarna, muitas vezes, que ela, em seguida, ela adquire aquele corpo de adulto, aquela identidade de adulto que ela teve em outras encarnações. Mas isso só acontece com espíritos mais preparados e evoluídos, né? Senão a criança vai ter que ser toda preparada, vai ter que explicar, né?
Não é toda criança que desencarna e já assume a forma de adulto e tem todo o entendimento dessa realidade. Então isso, cada caso é um caso. É outra coisa fascinante na doutrina espírita, que a gente aprende, que a doutrina espírita nos coloca regras gerais, mas cada encarnação, cada situação é um caso, né, específico. E muitas vezes, o que eu converso lá com o meu pessoal, não dá para a gente generalizar, mas aquele espírito fez tal coisa ali, o outro fez tal coisa e foi diferente para ele. Cada caso é um caso e vai ser atendido de acordo com a necessidade daquele espírito, de acordo com a necessidade de evolução daquele espírito. Colônia Espiritual Aruanda. Essa colônia é belíssima e está nos meus planos. Quando passar para o mundo espiritual, quero fazer um estágio nessa colônia, uma visita nessa colônia. É uma das mais bonitas, ela está localizada sobre o Brasil, mas ela não está fixada sobre o Brasil. É uma colônia móvel e ela se desloca por todo o planeta. Ela é dirigida por pretos velhos, de descendência afro, são espíritos de alta luminosidade que trabalham a serviço do Cristo e que ela recebe também indígenas, hindus, orientais, caboclos, muitos dos quais, na sua encarnação anterior, eram praticantes da religião umbandista. É uma colônia fabulosa, belíssima, uma colônia que reúne povos de todo o mundo, orientais, hindus, como vocês estão vendo ali, e reina um clima de amor e respeito, né? Cidade, é fantástico. Está nos meus planos visitar, pode ter certeza. Aqui existe uma confusão em relação ao significado de Aruanda, mesmo entre as religiões de cultura afro-brasileiras, como a Umbanda. Muitos acreditam que Aruanda, para os ubandistas, eles acreditam que é o plano espiritual, é a mesma coisa que plano espiritual para o espiritismo. E não é. Aruanda é uma colônia, é uma cidade espiritual. Ele não é assim... os ubandistas quando morrer vão para Aruanda, como se fosse o reino espiritual deles. Não é o reino espiritual deles, é uma cidade espiritual. Não quer dizer que todos afrodescendentes ou que praticaram a Umbanda vão para essa colônia, não é isso. Ela é uma das colônias, uma das mais desenvolvidas. E os espíritos que lá habitam são espíritos de muita luz, principalmente os líderes, é claro, né, as lideranças, são comprometidos com a caridade e o trabalho de resgate de espíritos nas regiões umbralinas. Isso é muito importante, pessoal. Vocês sabem que os lanceiros de Maria são os responsáveis pelo trabalho de purificação e esvaziamento atual das regiões umbralinas, de resgate daqueles espíritos mais tenazes e persistentes no mal, né, no mal mesmo de milênios. Os lanceiros de Maria estão fazendo um trabalho, até em face do momento de transformação que o nosso planeta está atravessando. E lá em Aruanda, eles têm várias equipes socorristas, em que eles percorrem as regiões umbralinas, as regiões das trevas, as regiões inferiores do umbral, para resgatar líderes e espíritos das sombras. Isso é um trabalho maravilhoso e eles estão já conseguiram resgatar várias lideranças e levar vários espíritos que estavam nas regiões de sombras para recuperar aqueles espíritos e levar para Aruanda e preparar, encaminhar para outras colônias. Então não é só, a gente sabe que uma das missões de Maria, não só nas regiões umbralinas, como também no Vale dos Suicidas, que também é uma região umbralina, Maria tem essas duas missões, é responsável
pelas regiões umbralinas mais inferiores, abaixo da crosta, e também pelo Vale dos Suicidas. Mas muitas colônias, inclusive nosso lar também, eu acho que eu não falei aqui, mas vocês viram que André Luiz foi resgatado do umbral através de espíritos de lideranças de luz, espíritos de luz. Em Aruanda, os preto velhos, essas pessoas que governam a cidade, realizam periodicamente missões a essas regiões mais densas e perigosas do umbral. E aí, é claro, eles não podem ir lá assim desprotegidos, né? Eles levam os guardiões, levam espíritos que vão fazer a defesa deles, porque sistematicamente ocorre ataque a esses grupos socorristas, não só os grupos de Aruanda, como outros grupos de outras colônias que são atacados ao ingressarem nos domínios desses espíritos trevosos que ainda não reconhecem Jesus como seu líder e seu Senhor, né? No caso de um espírito de luz. Aqui, olha só, é outra visão da colônia Aruanda. Ela está abrigando atualmente 10 milhões de espíritos de forma permanente, pessoal. É uma colônia muito grande, e outros 5 milhões de espíritos vindos de outras colônias e outras regiões num intercâmbio cultural. Pois a cidade possui inúmeros museus, olha só que maravilha, inúmeros museus, galerias de arte, exposição, teatros, parques, shows musicais e belezas naturais que encantam a todos os moradores e visitantes. É uma cidade maravilhosa, a vida noturna é muito intensa, as pessoas vão a exposições, a shows, a restaurantes, é muito, muito bom, é maravilhoso. Colônia Espiritual Amor e Caridade. Essa colônia, ela é dirigida pelo irmão franciscano Daniel e outros 18 espíritos de muita luz, descrita no livro do mesmo nome, tem um livro Colônia Espiritual Amor e Caridade, de Osmar Barbosa, está localizada dentro da Colônia das Flores. Nós vimos anteriormente a Colônia das Flores, né? Aqui na região de Santa Catarina ali. E essa colônia, Amor e Caridade, funciona como um anexo da Colônia das Flores, abrigando adultos e crianças que desencarnaram vítimas de câncer e passaram por longos períodos de radioterapia e quimioterapia. Olha só, gravando as marcas da doença em seu perispírito. Infelizmente, pessoal, as pessoas que têm um câncer e necessitam, ou outra doença que necessita de um tratamento de quimioterapia e radioterapia, o simples tratamento, esse tratamento praticado por nós aqui, afeta o perispírito dessas pessoas. Então, eu sei que a finalidade, é claro, é a melhor possível, é curar essas pessoas através do tratamento. Mas isso aí, esse tipo de tratamento muito invasivo, deixa marcas no perispírito. E isso precisa ser cuidado depois, e essa colônia espiritual é uma das colônias que faz esse tipo de tratamento. Aquelas marcas que ficaram pelo tratamento intensivo com quimioterapia e radioterapia. Há muitas moradas na casa de meu Pai, o Cristo disse. Quando Jesus falou das muitas moradas na casa do Pai, estava se referindo não apenas aos outros habitados, aos múltiplos universos existentes, mas também às moradas localizadas nos planos espirituais, os postos de socorro, hospitais e as cidades etéreas, onde o espírito se refaz da jornada na matéria e se prepara para uma nova oportunidade reencarnatória. Eu digo para vocês que as pesquisas dos nossos astrônomos, pesquisas recentes de 2017, chegaram à conclusão que
A nossa Via Láctea, que é a nossa casa, ela abriga 600 bilhões de sóis. Sabe lá o que é isso? 600 bilhões de sóis. Vamos supor que cada sol abrigue um sistema solar de 6 a 8 planetas, estou chutando por baixo. Imagina a quantidade de mundos habitados, de humanidades que nós temos na nossa Via Láctea. É uma coisa assim incomensurável, né? E no universo conhecido, atualmente, os nossos cientistas estimam que exista 2 trilhões de galáxias. É um número que eu nem consigo imaginar, né? Por mais que eu tente, vou fundir o meu cérebro aí, vou dar um curto-circuito, porque é muita coisa. 2 trilhões de galáxias no nosso universo conhecido. Isso sem falar de outros universos que existem, que correlacionam, porque o universo todo é um grande sistema que interage. Então tem os multiversos, universos paralelos, tem muita coisa que, como alguém já dizia, nem sonha a nossa vã imaginação. É impressionante. Então, pessoal, eu espero aqui ter conseguido trazer para vocês alguma coisa sobre a realidade das colônias espirituais. Como eu disse para vocês, existem milhares ao redor do mundo. Eu apenas falei de algumas, as mais conhecidas, o Nosso Lar, que eu tenho mais conhecimento do Nosso Lar, até em função do filme, das informações do André Luiz, a colônia Aruanda também, que a gente tem mais informações, mas tem muitas outras colônias, né? Mas o bom é a gente saber que a gente, passando para a realidade maior, para a nossa verdadeira vida, a gente não vai ser desatendido, a gente vai continuar vai ser recepcionado e recebido numa realidade, espero que para todos aqui, todos nós, possamos ir para um mundo espiritual, um nível espiritual, uma dimensão, onde possamos ser atendidos e encaminhados para essas colônias. Porque esses dias também lá no meu grupo, o pessoal, mas todos nós vamos para o umbral? Não. Todos nós já passamos pelo umbral. Não quer dizer que a gente vai desencarnar e vai ir para o umbral, até pode acontecer. As pessoas que não desenvolvem a espiritualidade, que são pessoas que praticam crimes, ou que não respeitam a natureza, pessoas que guardam raiva, que irradiam muita negatividade. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão ter que passar pelo umbral, porque o que acontece? Aquele mundo do umbral, aquela lama do umbral, aquele ambiente todo, ele vai drenar aquelas energias negativas. Isso é fundamental, é importante para nós. Isso aconteceu com André Luiz também. Então, isso é importante. Aí pode ser que a gente passe. Agora, um espírito mais evoluído, que pratica o bem, que não tem preconceito, que não tem discriminação, que não discrimina, que ama o seu próximo, que não tem o ódio no coração, esse provavelmente vai ser encaminhado diretamente para uma dessas maravilhosas colônias espirituais que eu mostrei aqui para vocês. Então, essa é a realidade do mundo espiritual, né? Eu espero que vocês tenham gostado e volto a convidar vocês para que no dia 19, quem puder ir a Esteio também se faça presente lá em Esteio, né? E que vocês, nos nossos próximos eventos, eu sei que esse ano agora tem a Copa do Mundo, aí para tudo por causa da Copa do Mundo, mas no segundo semestre a gente vai promover um seminário maior que esse que a gente está fazendo aqui hoje, convidando também palestrantes de outros centros espíritas para estar aqui, até em função do aniversário da Fraternidade Cósmica, que vai ser em outubro, e aí eu espero contar com todos vocês novamente. No dia 12 de maio nós temos o nosso Café com UFOs. O que é o Café com UFOs que vocês viram na apresentação?
é um encontro mensal que a gente tem sobre espiritualidade e ufologia. Então, a gente realiza o Café com UFOs sempre no Croaçonho do bairro Menino Deus, ali na Getúlio Vargas, número 1010. Então, dia 12 de maio, às 16 horas, às 15 horas, nós temos o nosso Café com UFOs. É um encontro informal, numa mesa grande, não tem custo nenhum, onde a gente vai falar sobre espiritualidade e ufologia. Nós sabemos, como eu rapidamente falei, que não era o assunto da palestra de hoje, que o nosso mundo está passando por uma fase muito importante, o nosso país está passando por uma fase muito importante, o nosso mundo também. E existe todo um trabalho da espiritualidade superior, em conjunto com nossos irmãos de outros orbes, para que tudo se resolva da melhor forma possível. E isso já está ocorrendo. Se vocês lembram, há pouco mais de um mês atrás, acho que um mês mais, no máximo, 2 líderes mundiais, que vocês sabem a quem estou me referindo, estavam em pé de guerra, né? Estavam na iminência aí de um conflito nuclear, se ofendendo, né? E agora estão falando em se encontrar, em visitar o país do outro. Essa semana os países vizinhos, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tiveram um encontro, já estão falando em aproximar as famílias. Então isso é muito importante. Isso tudo é graças a um trabalho que está sendo realizado pela espiritualidade, em conjunto com irmãos de outros orbes, e pelas nossas orações, porque nós também temos que orar para que tudo dê certo. O que acontece? Nós temos um governante norte-americano apegado ao poder, né, um cara muito polêmico, né, e temos do outro lado um ditador coreano que ele nada mais é do que um menino, um adolescente que tem no seu quintal uma bomba, um explosivo nuclear. E o que ele quer? Ele não quer apertar aquele explosivo nuclear, ele não quer deflagrar uma nova guerra, ele quer ser reconhecido. O ego dele é muito grande. Ele quer que ele seja reconhecido como o presidente que tem a capacidade de, a hora que ele quiser, causar uma destruição muito grande, né? Então é apenas isso que ele quer. É o ego dele que fala mais alto. E é preciso que as outras lideranças europeias e americanas entendam e tratem ele dessa forma. Que é um menino que tem no seu quintal um explosivo, ele não quer detonar, ele só quer ser reconhecido. Olha, eu sou poderoso, eu mando aqui, se eu quiser eu aperto. Então vocês me tratem com respeito. Só isso que ele quer. Mas graças a Deus, eu acredito que tudo vai acabar bem e a gente possa ter uma era de muita paz, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado.